Boa tarde, boa noite. Agradecemos a vinda de vocês aqui para a atividade de hoje, que é uma das edições do curso Transversalidades. A gente tem intérpretes em Libras e registro em vídeo. Esse vídeo, depois de editado, fica no site ccbbeducativo.com. A comunidade surda, a comunidade ouvinte, acessa esses registros do Transversalidades. Então, essa é uma atividade que prevê intérpretes em Libras e registro em vídeo, né? Eu vou dar alguns recados antes de falar da atividade e do programa CCBB Educativo, que neste andar, no primeiro andar, vocês veem a exposição, está lotando o edifício de uma maneira bastante intensa diariamente, mas a gente conta com sanitário masculino, feminino, bebedouro. Essa atividade tem uma janela de programação para acontecer em 2 horas. Ao final, a gente vai ter o sorteio de ônibus para os professores e professoras, com a Jéssica do agendamento. É enviado o certificado logo após. A gente está com um excesso de atividades que prevêem a distribuição de certificados. Então, pode ser que leve alguns dias, mas eles vão ser enviados de volta. Vão ser enviados para os seus e-mails na inscrição do formulário online. E um outro recado que eu queria passar a vocês é que após a atividade, além do sorteio, a gente também vai distribuir os ingressos de visitação para a exposição do Egito Antigo. Então, para aqueles que já viram, se tiverem vontade, podem rever algo da exposição. Aqueles que não viram vão ter a oportunidade de visitar a exposição. E também há um transporte, há um serviço de transporte com vans saindo da porta do CCBB. Ela sai de acordo com a lotação e leva o público, leva os visitantes para a estação de metrô República. Então vocês podem acessar esse transporte logo após a atividade, logo após a visitação da exposição. Mas então o programa CCBB Educativo, ele vem sendo realizado desde abril de 2018. Eu sou o Márcio, coordeno a equipe local aqui em São Paulo. É um programa unificado e vem sendo realizado desde abril de 2018 com essa nossa proposição nos 4 CCBBs, Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. A programação ela é unificada, ela assume características e convidados de acordo com as singularidades de cada cidade, de cada praça, de cada coordenador que pensa a programação. Então hoje a gente tem aqui uma alegria de receber o coletivo Parabelo. A gente tem a Denise, a Bárbara, o Diego, que vão realizar essa apresentação do Transversalidades na data de hoje, né? E eu talvez tenha percebido que essa atividade era importante num encontro que a gente teve com os professores do EJA, CIEJA, aqui nessa mesma sala no auditório. Foi quando eu conheci a Denise. Já tinham me falado do trabalho da Denise e do coletivo Parabelo. A Juba, que é uma das educadoras do nosso corpo educativo, já tinha me pedido para eu dar uma olhada no trabalho dela com o coletivo. A nossa coordenadora pedagógica, Valquíria Prates, também coordenadora do programa, né? Também já tinha me falado para eu dar uma olhada no trabalho do coletivo Parabelo. Ela já conhecia a Denise. Então é um encontro de pesquisa, programação e pensar programas públicos, e principalmente nesse campo da arte e educação que a gente vem atuando, né, institucionalmente, como projeto premiado, né, no edital do Banco do Brasil. Então acho que a gente pode começar a apresentação diretamente com a Denise, que é artista, educadora, e vai iniciar a atividade do curso Transversalidades aqui pra gente, tá bom? Valeu, Denise. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Caso alguém tenha trazido algum relato que fale sobre a sua experiência docente ou a experiência com professores e professoras negras, a qualquer momento que vocês sentirem vontade, vocês podem vir até aqui à frente. Só tem um limite de, no máximo, 3 pessoas que podem
ler ou falar esse relato, e a ideia é vir até aqui à frente, tocar esse sinal e escolher um desses microfones aqui para falar o seu relato. Tudo bem? Tem a ver com a pergunta de cima? Eu não sou uma professora. A placa diz: eu não estou aqui, mas você está. Você olha pra gente? Foca em uma coisa. Sempre que me interrogam, costumo depor da seguinte maneira: meu nome é Denise Pereira Raquel, tenho 39 anos e dediquei minha vida para me tornar um paradigma social.
Alguém que, quando observado em diferentes contextos, como na rua, em uma festa, no trabalho, é compreendido como uma pessoa adequada. Eu sou filha de Joselice Pereira Raquel e Davi Augusto Raquel. Minha mãe era enquadrada como uma mulher negra, pobre, que veio do interior da Bahia para São Paulo na década de 1960. Aqui, ela fez o antigo curso normal, também conhecido como magistério, e atuou como professora da rede municipal de ensino até o período em que o meu irmão mais velho nasceu. Ela também fez um curso livre de artes visuais e atuou como artista visual até enquanto pôde. Já o meu pai era enquadrado como um homem negro, pobre, que veio do interior de Minas Gerais para São Paulo na década de 1960. Aqui, ele estudou em um seminário presbiteriano e quase se tornou pastor, mas acabou interrompendo o curso para ingressar na Faculdade de Letras na USP, tornando-se professor de língua portuguesa na Rede Estadual de Ensino de São Paulo e trabalhando na mesma escola por mais de 20 anos. Eu nasci no dia 1º de maio de 1980, no Hospital do Servidor Público Estadual, às 22h05. Fui registrada no dia seguinte em um cartório localizado na Avenida Indianópolis. Na minha certidão de nascimento consta que sou do gênero feminino e minha raça, cor, é branca. Morei durante toda a minha infância e adolescência na estrada de Itapecerica, número 1834, na Vila Prel, extremo da zona sul da cidade de São Paulo. Ao longo de 4 décadas de vida, percebi que não tinha possibilidade de ser o que quisesse, pois o modo como apareço para o mundo foi constituído histórica, social e culturalmente como uma espécie de anomalia. O número da minha carteira de identidade é 29.132.871, dígito 4. O número do meu cadastro de pessoa física é 295.143.408, dígito 17. A minha educação formal começou na Escola Adventista Santos Dumont, onde cursei a antiga pré-escola e o ensino primário. Depois mudei para a Escola Municipal Coronel Luiz Tenório de Brito, onde estudei da 5ª até a 8ª série. Já a parte equivalente ao ensino médio, eu fiz na Escola Estadual Ceciliano José Enes, também conhecida como Cefam Itaim, onde cursei o magistério. Então, ingressei no Instituto de Artes da Unesp e me formei em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas. 7 anos depois, ingressei no programa de pós-graduação em Artes da Unesp e publiquei a dissertação intitulada Adote o Artista, não deixe ele virar professor. Reflexões em torno do híbrido professor-performer, sob orientação da professora doutora Carminda Mendes André. Em seguida, ingressei novamente no programa de pós-graduação em arte da Unesp e defendi a tese intitulada
Escrever é uma maneira de sangrar. Estilhaços, sombras, fardos e espasmos autoetnográficos de uma professora performer, sob orientação da professora doutora Carminda Mendes André. Nessas 4 décadas de vida, a ênfase no trabalho intelectual consistiu em um meio de negação da primazia da aparência, como forma de reconhecimento social e afirmação de atributos dificilmente vinculados às pessoas enquadradas como mulheres e negras. Logo que concluí a graduação, ingressei na rede pública de ensino e trabalho há 8 anos no CIEJA, um projeto especial da Prefeitura voltado para a educação de jovens e adultos em Hermelino Matarazzo, extremo da zona leste da cidade de São Paulo. Também sou performer integrante do coletivo Parabelo há 13 anos, e foi ao longo deste percurso com o coletivo que percebemos uma separação entre o meu trabalho como professora de arte e o meu trabalho como artista da performance. Esta inquietação é que originou a pesquisa de mestrado, na qual pensamos em uma forma de promover a não separação entre essas 2 esferas de atuação, ao criarmos o conceito de aula performática. Em continuidade a essa pesquisa, surgiu outra inquietação, relacionada ao modo como criamos aulas performáticas. Então, no doutorado, defendemos a tese de que uma das possibilidades para se criar uma aula performática seria por meio de uma abordagem autoetnográfica performativa, que experimentamos através de movimentos paraláticos. Estes movimentos paraláticos consistem em movimentos nos quais a enquadradora é enquadrada no momento do enquadramento. No decorrer desse processo, percebemos que durante toda a minha existência fui e ainda sou enquadrada socialmente de diferentes formas. Sou enquadrada, por exemplo, como mulher, apesar desse enquadramento ter sido questionado em certas ocasiões, como no dia em que uma aluna de 7 anos me perguntou se eu era homem ou mulher. Sou enquadrada socialmente como negra, mesmo que na minha certidão de nascimento conste que sou considerada branca, de acordo com o Estado brasileiro. Também sou enquadrada socialmente como pobre, por ser filha de trabalhadores assalariados e por me manter até hoje na classe trabalhadora. E, por fim, sou enquadrada socialmente como puta, principalmente quando estou em espaços públicos, como a rua, onde muitas vezes sou tratada mais como um objeto sexual do que como uma pessoa. Então, diante de todos esses enquadramentos sociais e de todo investimento despendido para assumir uma identidade funcional, comecei a questionar se uma pessoa enquadrada como mulher, negra, pobre e puta poderia ser uma professora. Afinal, eu sou mesmo uma professora?
O modo como a professora aparece no espaço escolar pode ser decisivo para que corpos docentes e discentes, além dos demais funcionários da instituição, realizem a leitura de quem seria essa professora e em que padrão essa se encaixaria. De acordo com esta ideia, ser professora envolve certo grau de reconhecimento para que seja possível estabelecer uma relação de autoridade. Algumas pessoas têm dito já há algum tempo que para ser professora é necessário estar de acordo com os padrões civilizados e civilizatórios, inclusive e talvez principalmente em relação àqueles que concernem ao plano das aparências. A partir dessa perspectiva, seria possível questionar: eu sou mesmo uma professora? Lei número 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador e Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Parágrafo 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino em conformidade da presente lei. A indenização pecuniária acima fixada será paga em títulos de renda com juro anual de 6%, os quais se considerarão extintos no fim de 30 anos. A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias a contar daquele em que o menor chegar à idade de 8 anos, e se não o fizer então, ficará entendido que opta pelo arbítrio de utilizar-se dos serviços do mesmo menor. Os gestos, o modo de se vestir, o asseio, o rigor no trato com o corpo são aspectos de grande importância para indicar a adequação à tríade saúde, força e beleza relativa ao pensamento eugênico amplamente propagado no Brasil desde a passagem do século XIX até meados do século XX. Assim, ao mesmo tempo em que assimilava e era assimilada por esses preceitos, nutri um extremo zelo pela educação, um cuidado com os tecidos, um cuidado com a sujeira. Aprendi a portar-me com seriedade, serenidade e firmeza. Aprendi a adestrar os cabelos, a esconder curvilinearidades exacerbadas para poder caminhar diariamente entre as fileiras de carteiras
rumo ao quadro negro, como se essa trajetória em direção à frente da sala garantisse maior identificação ao ideal de civilidade. E eu não sou uma professora? Parágrafo 3º. Cabe também aos senhores criar e tratar os filhos que as filhas de suas escravas possam ter quando aquelas estiverem prestando serviços. Tal obrigação, porém, cessará logo que findar a prestação dos serviços das mães. Se estas falecerem dentro daquele prazo, seus filhos poderão ser postos à disposição do governo. Parágrafo 4º. Se a mulher escrava obtiver liberdade, os filhos menores de 8 anos que estejam em poder do senhor dela por virtude do parágrafo 1º lhe serão entregues, exceto se preferir deixá-los e o senhor anuir a ficar com eles. Parágrafo 6º. Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do prazo marcado no parágrafo 1º, se por sentença do juízo criminal reconhecer-se que os senhores das mães os maltratam, infligindo-lhes castigos excessivos. Enfrento diariamente uma batalha subreptícia entre negros e brancos. Quem suporta o conhecimento de quem? Quem é forte o suficiente para aniquilar o conhecimento do outro? Por meio do currículo escolar, já é possível saber o resultado dessa luta um tempo considerável. O quadro negro serve de suporte para o conhecimento branco. Mas o negro permanece e resiste à ação daquele pó que não sobrevive à menor fricção de um apagador. Mesmo que a tradição euro-ocidental tenha ganhado destaque e se sobreposto em relação a outras culturas, não é possível prescindir ou esconder completamente as tradições que foram subjugadas em uma tentativa de extermínio e de epistemicídio. A despeito disso, faço constantes marcas de giz branco sobre a superfície negra do quadro, marcas fugazes de códigos que constituem alguma linguagem. Afinal, eu não sou uma professora? Resultado de exame anátomo-patológico. Macroscopia. Corpo uterino pesando 786 gramas e medindo 20 por 17 por 8,6 centímetros. O corpo uterino apresenta serosa lisa e brilhante. O miométrio mede 2,5 centímetros de espessura. Exibe múltiplos nódulos intramurais e subserosos, esbranquiçados e fasciculados, o maior medindo 10,3 centímetros de diâmetro. A cavidade endometrial mede 4,9 centímetros
e o endométrio é acastanhado, mole e elástico, medindo 0,2 centímetros de espessura. Colo uterino medindo meio centímetro. O canal endocervical exibe material esbranquiçado e gelatinoso. Diagnóstico: foram encontrados no corpo uterino miomas de localização intramural e subserosa, o maior medindo 10,3 centímetros. Os tumores mais comuns de serem encontrados no sistema reprodutor feminino são os miomas. Os miomas consistem em neoplasias benignas de desenvolvimento lento que aparecem em diferentes localizações do útero durante o período reprodutivo da mulher. De acordo com pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos, que têm sido confirmadas no contexto brasileiro, há uma predominância na incidência de miomas entre as pessoas enquadradas como mulheres e negras, que é pelo menos 5 vezes maior do que em pessoas enquadradas como mulheres e brancas. Tal fato classifica essa doença na categoria racial étnica, com fortes indícios de possuir origem genética. Pela dificuldade de acesso ao sistema de saúde e a demora no diagnóstico da doença, as pessoas enquadradas como mulheres negras e pobres são as que mais sofrem com o efeito das complicações causadas pelo crescimento desses tumores. Dependendo de sua posição anatômica, quantidade e tamanho, os miomas podem causar sangramento uterino excessivo, período menstrual prolongado, anemia ferropriva, sensação de pressão pélvica, dor durante as relações sexuais, incontinência urinária, entre outros sintomas. Há mais ou menos 10 anos atrás, fui diagnosticada com mioma e mantive minhas atividades diárias e rotina de trabalho, apesar de sofrer vários destes sintomas. No mês de maio de 2018, após meu útero atingir mais que o triplo de seu volume normal, fui submetida a uma esterectomia, no mesmo momento em que estava no processo de finalização de uma pesquisa de doutorado. Dessa forma, os procedimentos da ciência moderna contribuíram para que no intervalo de menos de 1 ano extraísse um útero e uma tese. Este é o meu útero. Artigo 2º. O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas os filhos das escravas nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou abandonados pelos senhores delas, ou tirados do poder destes em virtude do artigo 1º, parágrafo 6º. Parágrafo 1º. As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores até a idade de 21 anos completos e poderão alugar esses serviços, mas serão obrigadas, primeiro, a criar e tratar os mesmos menores, segundo, a constituir para cada um deles um pecúlio consistente na cota que para este fim for reservada nos respectivos estatutos. Terceiro, a procurar-lhes, fim do tempo de serviço, apropriada colocação.
Ao retomar um aspecto etimológico da palavra pedagogia, que remete à ideia de conduzir um processo de conhecimento, parece extremamente difícil, em uma sociedade estruturada pelo racismo, que alguém considerado historicamente inferior seja capaz de exercer a atividade docente, a não ser em condições especiais. Quando, por exemplo, a profissão docente perde o seu prestígio social diante da crescente oferta de instrução para as classes subalternizadas. Tal desprestígio é acompanhado pela crescente precariedade das condições de trabalho daqueles e daquelas que se dedicam à docência, de modo que o magistério começa a ser associado a uma carreira predominantemente feminina. Tal relação sugere uma forma de inserir as mulheres no mercado de trabalho em um ofício de certo destaque, mas sem ferir os privilégios da autoridade viril, ou seja, um sistema de poder patriarcal. Parágrafo 2º. As associações de que trata o parágrafo antecedente serão sujeitas à inspeção dos juízes de órfãos, quanto aos menores. Parágrafo 3º. A disposição deste artigo é aplicável às casas de expostos e às pessoas a quem os juízes de órfãos encarregarem da educação dos ditos menores, na falta de associações ou estabelecimentos criados para tal fim. Parágrafo 4º. Fica salvo ao governo o direito de mandar recolher os referidos menores aos estabelecimentos públicos, transferindo-se, neste caso, para o Estado, as obrigações que o parágrafo 1º impõe às associações autorizadas. Nesse contexto, a professora é vista mais como cuidadora do que como condutora através de uma desconstrução da capacidade de liderança de uma mulher e ainda mais de uma mulher negra. Dessa forma, uma negra que quisesse ser professora estaria perpetuando um papel naturalizado de cuidadora proveniente da obra colonial. Para tentar escapar deste enquadramento, a negra professora precisaria provar a todo instante possuir uma capacidade intelectual e um poder de oratória muito acima da média, sem que tal esforço garantisse a saída da condição de subalternidade. Pois, conforme as práticas discursivas acerca do regime das aparências escolares, que prescrevem o que consiste uma professora com base em um ideário social estruturado pelo racismo e pelo sexismo, um corpo racializado e generificado necessitaria de um esforço sobre-humano para tentar se livrar do fardo de ser constantemente tratado como um corpo de extração. Quatro séculos de escravidão continuam a reverberar em 4 décadas de vida, 4 gerações após a promulgação da chamada Lei do Ventre Livre. Neste percurso,
começo a perceber que ser reconhecida como uma negra educada também me conduz a uma espécie de anomalia social, por escapar, de certo modo, aos enquadramentos que conformam as relações de inferiorização para com as mulheres negras em um contexto colonial como o brasileiro. Pois não importa quantas certidões, títulos, cadastros, cargos eu tenha, a negra sempre chega antes. A negra chega antes da pessoa, a negra chega antes da profissional, a negra chega antes do título acadêmico, a negra chega antes da classe social. Apesar de travar uma luta constante para escapar do comércio de olhares que institui um sistema de valoração dos indivíduos de acordo com a sua aparência e finalmente conquistar a aceitação social, a questão que ainda permanece ao longo desse percurso é: o que faz de uma pessoa uma pessoa? Para a professora de Química da rede pública da cidade de Franca, Joana Dark Félix de Souza, enquadrada como mulher negra de origem pobre, o sonho de ser vista apenas como uma pessoa diferente e não como algo diferente de uma pessoa, estava vinculado ao fato de um dia poder vestir um jaleco branco.